A verdade oculta sobre Lucrécia Borgia, o impactante terror de uma noite de núpcias aos 13 anos, a tempestade rugia lá fora, e a casa vibrava com risos nervosos e sussurros apressados. Maria Luísa, apenas 13 anos, sentia seu coração pulsar dentro do peito, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. É isso que a vida reserva para mim, pensou, enquanto os ecos das celebrações do casamento de sua disposição se misturavam à escuridão lá fora. Acorrentada a um destino que não escolheu, ela se via presa entre as tradições da família de imigrantes italianos e uma liberdade ardentemente desejada, porém inatingível. Desde sempre, Maria desenhava e pintava como se pudesse colocar seu espírito nas cores, como se ali estivesse a possibilidade de uma vida fora das amarras impostas. Mas agora, diante da perspectiva de ser prometida a um empresário influente, toda a sua arte parecia uma ilusão distante. O que eu sou eu senão um peão no jogo de minha família? Questionava-se, enquanto olhava pela janela e via o céu se desabando em chuva, refletindo seu próprio desespero. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, conforme a festa girava em um frenesi, rindo e dançando sob a iluminação brilhante, um sinistro presságio se instalava em seu coração. A caixinha que encontrou no sótão, escondida entre as memórias da avó, queimava em sua mente. Um diário amarelado, páginas desgastadas repletas de segredos da antiga linhagem dos Borgia. Maria não havia lido tudo, mas a palavra maldição chamava sua atenção como um grito em meio ao caos. Seria possível que o seu destino estivesse selado por uma sombra ancestral? A atmosfera se tornava mais densa. Ela conseguia sentir a energia pesada na sala, como se os espectros do passado caminhassem entre os convidados. E então, flashes de riso se converteram em murmúrios apreensivos enquanto a luz se apagou abruptamente numa explosão de tormenta. Agora, o que fazer? Pensou, o medo apertando seu peito. Um misto de fé e receio a guiou a se levantar e explorar os corredores sombrios da casa. Com cada passo, Maria respirava fundo, se preparando para encarar os possíveis segredos que seus familiares tanto lutavam para enterrar. Fantasmas do passado não eram apenas lendas em histórias de família, estavam vivos onde quer que ela fosse. O peso da responsabilidade começava a pesar em seus ombros jovens, e a inquietante pergunta ecoava: devo proteger a minha família ou arriscar tudo pela verdade? À medida que se acercava de uma porta entreaberta, um grito ensanguentado cortou a escuridão, congelando seu sangue e fazendo seu coração disparar. O que a aguardava na escuridão muito além das sombras? E o que essa tempestade revelaria sobre sua própria história e o destino que ela almejava desesperadamente mudar? Com os olhos arregalados e uma coragem aquecida pelas chamas da rebelião, Maria estava prestes a descobrir que a noite de núpcias trazia mais do que apenas promessas, talvez fosse o início de uma luta pela própria liberdade. A porta rangeu quando Maria Luísa a empurrou, revelando um corredor mergulhado em sombras. O eco do grito ainda reverberava em sua mente, e o peso da expectativa estava quase insuportável. Com as mãos trêmulas, ela apertou o colarinho do vestido, sentindo seu coração bater como um tambor em meio ao silêncio opressivo. Os quadros nas paredes pareciam observá-la, retratos de rostos conhecidos, mas distantes, congelados em sorrisos que não alcançavam os olhos. Todos aqueles que vieram antes dela, todos carregando segredos profundos, forças ocultas. Quem sou eu nessa história? Pensou. Enquanto avançava, o cheiro de mofo e madeira velha a envolvia, trazendo à tona memórias difusas de histórias contadas ao redor da lareira. Mas hoje, a atmosfera era diferente, ameaçadora. Cada passo ecoava como um aviso. Quando alcançou o final do corredor, encontrou outra porta, ligeiramente entreaberta. Ouviu murmúrios abafados, e sem pensar, empurrou a porta com toda a força. O que viu a paralisou. Uma sala escura, iluminada apenas por algumas velas trêmulas. No centro, um altar improvisado com objetos estranhos,
frascos de vidro com líquidos coloridos, velas negras e o diário que tanto a intrigara. Todos esses elementos formavam um cenário inquietante. No banco de madeira, sentava-se uma figura de costas, com longos cabelos desgrenhados, murmurando em uma língua que Maria nunca havia escutado. "Quem é você?" ela perguntou, a voz mal saindo de sua garganta. A figura virou-se lentamente, revelando um rosto marcado por linhas profundas e um olhar penetrante, que transmitia tanto compaixão quanto tragédia. "Sou Elisa, uma guardiã de segredos", respondeu, sua voz suave, mas cheia de autoridade. "E você? Está pronta para enfrentar a verdade que sua linhagem carrega?" O coração de Maria parou por um instante. A palavra verdade parecia ecoar em sua mente, como uma sirene. "O que você quer dizer? Que segredos?" Elisa se levantou e caminhou até ela, estendendo a mão para o diário sobre o altar. "Este diário contém as memórias que sua avó tem ocultado, a verdade sobre a maldição. Cada geração da sua família pagou um preço por ela." Maria sentiu sua cabeça girar com o peso da revelação. "Maldição? O que isso significa para mim? O que eu tenho que ver?" "Significa que sua vida não é feita apenas de escolhas simples. Há algo além que você desconhece. Respeitar as tradições pode custar ainda mais caro do que rebelar-se contra elas." O pânico começou a tomar conta de Maria. "Então, eu tenho que escolher? Manter os segredos da minha família ou desvendar o que está escondido?" Elisa aproximou-se, seus olhos se fixando nos da menina. "A escolha não é fácil. Apenas saiba que a verdade pode ser libertadora, mas também pode vir acompanhada de terríveis consequências." Sentindo o peso da decisão, Maria hesitou. Ela sabia que o destino de sua família estava nas suas mãos, mas o que seria essa verdade? O que ela poderia perder? Enquanto lutava contra a tempestade de emoções que borbulhavam dentro de si, um forte estrondo ecoou do lado de fora, fazendo o teto tremer. Uma sensação sinistra de que algo grandioso estava prestes a acontecer invadiu o ar. "Maria, você deve decidir agora", insistiu Elisa, a urgência em sua voz aumentando. "A tempestade traz mudanças, e se você não agir logo, pode ser tarde demais." Com o coração acelerado, Maria percebeu que uma linha tênue entre o passado e o presente se formava diante dela. Poderia a tempestade não apenas destruir, mas também revelar? As palavras da guardiã ecoavam em sua mente enquanto ela se preparava para uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Mas o que seria esse próximo passo? E que segredos poderiam se revelar nas páginas empoeiradas do diário? As respostas necessárias estavam mais próximas do que ela imaginava. Maria sentiu seu estômago revirar com a pressão da escolha. O diário parecia pulsar, como se estivesse vivo, exigindo sua atenção. Cada página em branco era uma promessa de revelação, e o que havia se escondido ao longo das gerações era um mistério que clamava por ser desvendado. "Maria, você só precisará abrir as páginas e ler", disse Elisa, sua voz agora um sussurro suave. "A verdade pode doer, mas viver na escuridão é um fardo eterno." A tempestade lá fora rugia com força, e Maria podia sentir os ventos gritando, como se também eles pedissem a revelação. Um raio iluminou a sala, revelando detalhes que antes passavam despercebidos. Um dos frascos tinha uma cor esverdeada que vibrava, enquanto o outro, de um vermelho profundo, parecia pulsar como um coração. "E se eu não gostar do que encontrar?" Maria questionou, quase desesperada. "E se essa verdade mudar tudo? E se eu não for forte o suficiente?" Elisa, percebendo a vulnerabilidade de Maria, a encorajou. "A força não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Cada membro da sua família já enfrentou esse infortúnio, e agora é a sua vez. Preparar-se para o desconhecido é parte do que significa ser verdadeiramente livre." Finalmente, tomando coragem, Maria avançou até o altar, cada passo desafiando os medos que a prendiam. Com as mãos ainda trêmulas, ela pegou o diário. O toque da capa fria parecia conectá-la com suas antepassadas, como se elas estivessem sussurrando apenas para ela. "As escolhas que você faz agora ecoarão através das gerações", disse Elisa,
quase como uma premonição. Enquanto Maria abria o diário e começava a ler, as primeiras palavras eram uma descrição cringeante de rituais antigos, de casamentos forçados e sacrifícios que haviam sido feitos para preservar a família. Maria ficou tensa, sentindo um nó na garganta. Era uma história de lutas e incertezas, de corações partidos e eterna busca por redenção. Uma lágrima surgiu e aflorou, escorrendo por seu rosto e misturando-se com seus medos. Então, enquanto Maria avançava pelas páginas, o vento uivava e as paredes pareciam vibrar, como se todo o legado de sua linhagem estivesse envolto em um último grande ato de revelação. Finalmente, ela encontrou um trecho que a paralisou. No dia do meu casamento, a escuridão tomou conta e levei a culpa de uma escolha que não fiz. Uma voz rouca ecoou no fundo da sala, como um eco divino. Você precisa entender o que realmente aconteceu, Maria. Não é apenas sobre a sua escolha, mas sobre o que você pode fazer a partir dela. Maria se assustou. Seria a voz de sua avó, perdida em alguma bruma do passado? O reconhecimento reabriu a ferida de um amor que ela nunca conheceu, mas do qual sempre sentiu falta. As palavras pareciam saltar das páginas, ganhando vida. Mas como posso mudar algo que não compreendo por completo? As dúvidas surgiram como nuvens escuras sobre sua cabeça, ensombrando sua determinação. Você só saberá quando enfrentar todo o medo e a dor que o conhecimento traz, respondeu Elisa, mais intensamente agora. E lembre-se, a tempestade é parte da transformação. Sem ela, o renascimento nunca será possível. Enquanto o trovão ribomba lá fora, Maria sente o calor das lágrimas se misturando com a determinação. O tempo estava se esgotando, e seu destino estava ali, a um passo de desvendá-lo. Poderia ela se atrever a seguir em frente, mesmo diante da verdade que há tanto estava escondida? Com o coração inquieto, ela começou a ler em voz alta, disposta a desvendar os segredos de sua família, disposta a conhecer tudo que o passado lhe guardara. Mas seria a verdade um caminho para a libertação ou uma armadilha mortal? E, ao virar a página, foi então que a verdadeira revelação despontou. À medida que Maria folheava o diário, suas mãos tremiam com uma mistura de expectativa e receio. A luz da tempestade iluminou as palavras que pareciam dançar diante de seus olhos. As histórias de sofrimento e esperança de suas ancestrais ecoavam em sua mente, mas agora uma nova narrativa começava a tomar forma, uma que parecia conectá-la diretamente com um passado não resolvido. Ela era apenas uma menina, não mais que 13 anos, leu Maria em voz alta, sua voz quebrando no início da frase. Foi prometida em casamento a um homem muito mais velho, um casamento que selaria alianças e proteção, mas que também aprendeu em uma vida que nunca desejou. Maria sentiu um frio na espinha ao imaginar a jovem, forçada a carregar o peso de expectativas que não eram suas. As palavras no diário deslizavam como sombras na mente dela, revelando um mundo de dor e obrigações que se tornavam mais reais a cada frase. Na noite de núpcias, quando a porta se fechou atrás dela, algo se quebrou. A inocência se despedaçou na escuridão e a verdade afluta. Era a primeira noite de um novo capítulo, mas também o início de um pesadelo. O fôlego de Maria falhou. Era como se ela estivesse testemunhando uma cena trágica, uma história que pertencia a outro tempo, mas que agora a envolvia, como um manto feito de angústia. O peso das emoções era quase insuportável. O lamento da menininha ecoou naquelas paredes, e com cada lágrima seu espírito se tornava mais forte, continuou a narrativa. Ela fez uma escolha em meio ao desespero, decidiu não sucumbir à dor, mas sim transformá-la em força. Maria se lembrou das palavras de Elisa sobre a força que provém da dor. Talvez eu possa fazer o mesmo, pensou. Ela queria acreditar que poderia reescrever a própria história, e não apenas a de sua antepassada. Mas nem tudo é claro como parece, dizia o diário, levando Maria a um trecho sombrio que a fazia questionar. Nas sombras, segredos se escondem. Cada escolha vem com um preço, e a verdadeira liberdade não é garantida, mas conquistada através de cicatrizes. Maria parou por um momento, permitindo que a intensidade das palavras ecoasse em seu coração. Sentiu uma conexão profunda com aquela jovem que lutou contra forças maiores do que ela. Era mais do que uma história, era uma herança. E a voz ao seu lado começou a soar mais intensa. Você deve enfrentar essas verdades, Maria.
Somente assim conseguirá libertar não só a você, mas todas as mulheres que carregaram esse legado antes de você. A declaração de Elisa soou como um comando, exigindo que Maria se levantasse do seu lugar de inércia. Maria respirou fundo, o cheiro de mofo e papel antigo preenchendo o ar. Eu quero entender, ela murmurou, a determinação crescendo em seu peito como a luz que surge após a escuridão. Dava um passo em direção ao altar, a vida dela se fundindo com a história. E nesse momento de sacudida espiritual, o trovão ruiu novamente, desta vez como se estivesse aplaudindo a coragem que nascia dentro dela. Maria virou mais uma página, a voz de sua avó ressoando mais forte, guiando-a através de um presente que sobressaiu ao passado. Mas ao chegar a um novo trecho, um grito rasgou o silêncio da noite. Era como se o tempo tivesse congelado. Ao buscar a verdade, você não apenas encontrará segredos ocultos, mas também poderá despertar forças que nunca imaginou existir. E como se tudo fizesse parte de um grande plano, a tempestade do lado de fora aumentou. E Maria percebeu que estava prestes a cruzar uma linha que poderia mudá-la para sempre. Ela hesitou por um instante, mas sabia que esse passo era inevitável. E se você descobrir algo que nunca desejou saber? A voz de Elisa soou no fundo, como um eco distante. Com o coração acelerado e a mente em conflito, Maria olhou para a próxima página e, determinada, começou a ler. Maria não estava preparada para as palavras que estavam prestes a se desenrolar diante dela. Aquilo que se seguiu foi um momento que Lucrécia jamais esqueceria. Ela leu, o ritmo agitado na sua respiração tornando-se ainda mais palpável. Estava sozinha, com medo, e sentia que as paredes daquele quarto a enclausuravam, assim como as expectativas de sua família. Uma aura de tristeza tomou conta do ambiente. As gotas de chuva na janela pareciam sussurrar os segredos do passado, e tudo o que Maria podia fazer era se permitir sentir a dor daquela jovem. Os olhares de reprovação e de desapontamento que ela carregava todos os dias pareciam reencontrá-la naquelas horas fatídicas, continuou Maria, cada palavra entrada como uma flecha em seu coração. Ela se lembrou de suas próprias inseguranças, dos momentos em que se sentiu pequena e sem voz. O diário se tornava mais do que uma história, era um espelho da luta e da repressão que ainda existia em sua vida, mesmo que de formas diferentes. O tempo passou, mas a essência da dor ainda permanecia. E então, as palavras a levaram a um ponto crucial, mas Lucrécia decidiu que sua história seria diferente. Ela não deixaria que os desígnios de outros a definissem. E assim, em uma noite fria, enquanto nuvens ameaçavam o céu, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Decisão? Maria murmurou, o coração acelerando. O que poderia ter motivado aquela menina a desafiar o destino? A tempestade lá fora parecia amplificar a tensão, como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Ela pegou o que poderíamos considerar uma escolha de coragem, leu Maria, sem conseguir conter a voz trêmula. No lugar de se deixar consumir pela dor, decidiu usar isso como um catalisador. Aquela noite, o medo se tornaria seu aliado e não seu carcereiro. Um arrepio percorreu sua coluna enquanto Maria se imaginava no lugar de Lucrécia. O desejo de se libertar da tradição que aprisionava mulheres ao longo das gerações pulsava dentro dela. Eu também quero escolher meu destino, pensou, determinada. Cada frase a mergulhava mais fundo naquela época sombria. Os sentimentos de Lucrécia transbordavam, solidão, impotência, mas também uma centelha de esperança, a mesma que Maria buscava para si. E foi assim que seus olhos brilharam novamente. Maria leu, involuntariamente prendendo a respiração. Ela viu a oportunidade em meio ao desespero. Era fundos, sombras ocultas, mas naquele labirinto, uma luz começava a brilhar. Maria percebeu que estava presa em uma conexão emocional, não só com Lucrécia, mas com todas as mulheres que haviam carregado fardos antes dela. As lágrimas escorriam silenciosas, mas cheias de compaixão. Ela queria ser mais forte, assim como Lucrécia. Os flashes da vida daquela menina ecoaram pela mente de Maria. Ela entendeu que a dor não era apenas um fim, mas também um ponto de partida. E naquele instante, a tempestade lá fora finalmente desabou, como se a natureza também quisesse chorar pelas injustiças do passado. Sentindo-se mais forte, Maria virou a página novamente. Você pode se tornar o que deseja, dizia uma nova citação no diário, uma espécie de manifesto de transformação. Neste exato momento,
o som do trovão explodiu, seguido por um clarão irresistível que iluminou o cômodo. Acompanhar aquelas palavras fez Maria se questionar sobre suas próprias correntes. Que áreas de sua vida ela ainda precisava enfrentar? Com um novo fervor, ela percebeu que estava prestes a descobrir não só os segredos de Lucrécia, mas também os seus próprios. Quando a luz do clarão se apagou, o coração de Maria disparou. Uma nova narrativa estava prestes a se desenrolar, uma que poderia revelar a verdade sobre seu legado e sobre ela mesma. Mas a última linha a fez parar em seco. A escolha de Lucrécia não foi apenas dela. Outras vidas estavam entrelaçadas nesse destino. A trama está sendo tecida novamente. Ela olhou para a tempestade lá fora e sentiu um pressentimento pulsando. O que mais estava escondido nesse diário? O que mais ela precisaria confrontar para realmente reivindicar sua liberdade? A chuva continuava a cair, criando um ritmo suave que parecia encorajar Maria a mergulhar ainda mais fundo naquele universo fascinante e aterrador. O trovão retumbou novamente, mas, dessa vez, ela não se afastou. Suas mãos tremiam enquanto folheava as páginas do diário, um testemunho inquebrantável do sofrimento de Lucrécia. As palavras saltavam à vista como se quisessem balançar a alma de quem as lia. Maria leu com atenção redobrada. Naquela noite fatídica, Lucrécia se viu diante de um altar, a luz das velas tremulando, refletindo a incerteza em seu coração jovem. Ela tinha apenas 13 anos, mas as pressões de toda uma geração pesavam sobre seus ombros. Casar-se significava dar continuidade aos laços familiares, mas e se isso significasse perder seu próprio eu? Enquanto absorvia essa parte da história, Maria sentiu uma conexão profunda com a jovem. As vozes de tantas mulheres de sua família ecoaram em sua mente, as expectativas e os sonhos que sempre pareciam estar pautados por algo ou alguém. O sabor do medo e da determinação misturou-se em sua boca. Ela não queria ser apenas uma peça no tabuleiro de xadrez dos outros. Maria leu. E, em um gesto que alteraria seu destino, decidiu que lutaria contra tudo e todos, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família. Um arrepio percorria seu corpo. Maria se viu refletida nessa atitude. Seria possível para ela também desafiar o que todos esperavam? Naquele instante, a conexão não era apenas com Lucrécia, mas com seu próprio eu, com cada aspecto da vida que a impedia de ser a mulher que almejava. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto ela sentia o peso das correntes se desfazendo. E então, a voz de Lucrécia continuou, carregada de força: a escolha foi feita, e nenhuma sombra poderia dissipar a luz que começava a brilhar dentro dela. Com isso, começou a articular um plano para a noite que mudaria tudo. O coração de Maria disparou ao imaginar o que poderia ter sido esse plano. O diário, em seu silêncio, parecia convidá-la a explorar o inexorável. Qual era o verdadeiro poder que aquela menina havia encontrado? Ouvindo o barulho da chuva, Maria se lembrou de cada mulher de sua família que vira resignar-se ao que a sociedade impunha. O que aconteceria se Lucrécia pudesse ter uma chance? O que ela mesma poderia conquistar? À medida que Maria se aprofundava nas páginas do diário, um desenho começou a emergir, um mapa que traçava o caminho da liberdade e do autoconhecimento. Configurações de amor e ódio, dispensadas pela dor, acabariam por unir as jornadas das mulheres, mudando o curso na história. Não era apenas sobre Lucrécia, era um legado coletivamente transformado. Ela prensou os olhos no papel, fixando a última frase. O que a luz teria revelado naquela noite se ela tivesse a coragem de se libertar completamente? Maria sentiu o impacto daquelas palavras em sua própria vida. O possível se tornava um grito de esperança. Por fim, enquanto a tempestade rugia lá fora, Maria virou a página mais uma vez. Na manhã seguinte, tudo mudou e a história se repetiria. A conexão aumentava, mais forte a cada dia, como se a história de Lucrécia estivesse indissoluvelmente ligada à sua. Mas logo, uma sensação de urgência tomou conta dela. Quais seriam as consequências dessa revelação? O que aconteceria a seguir? Ela olhou pela janela, a chuva agora diminuindo. Um profundo desejo pulsava dentro dela. Que luz poderia iluminar seu caminho a partir daquele momento? O que mais viria à tona de um passado já esquecido? A luz começava a se esgueirar pelas frestas da janela, enquanto a tempestade cedia espaço a um silêncio carregado de expectativa. Maria fechou o diário,
mas seu coração ainda pulsava acelerado. O que Lucrécia tinha feito na manhã seguinte? O que mudará a trajetória de sua vida? Ela se levantou, sentindo que precisava mover-se, como se cada passo a levasse mais perto da verdade. A casa, agora iluminada pela luz do dia, parecia diferente, como se as paredes sussurrassem segredos guardados. Maria passou pela sala, observando fotos antigas emolduradas. Cada sorriso congelado no tempo trazia à tona memórias de mulheres que, como Lucrécia, haviam carregado fardos pesados, mas também sonhos silenciosos. Maria se lembrou da avó, uma mulher forte que sempre dizia que a vida é uma dança. Não tenha medo de pisar no pé direitinho, minha filha, ela costumava dizer. Era uma maneira de encorajar Maria a ser audaciosa. Agora, com o diário em mão, Maria sentia que tinha chegado a sua vez de dançar, de desafiar o que a tinha segurado até ali. Naquela manhã, ela decidiu visitar o local onde Lucrécia fez sua escolha. A antiga capela da cidade era marcada por histórias de amor e dor, e ainda ressoava a energia das decisões que ali haviam sido tomadas. À medida que caminhava pelas ruas molhadas pela chuva noturna, Maria sentia cada gota como uma bênção, um passo mais perto de entender sua própria história. Chegou à capela e empurrou a porta. O ar fresco e úmido envolveu seu corpo, a luz entrando pelos vitrais coloridos dançava no chão. Palavras do diário ecoavam em sua mente. A escolha foi feita. O que seria essa escolha? Ela se aproximou do altar, os aromas das velas ainda pairavam no ar, e Maria pôde quase ouvir a voz de Lucrécia sussurrando suas dúvidas, seus medos, mas, principalmente, sua coragem. A conexão se intensificou quando ela se lembrou de sua decisão. O que a impediu de seguir em frente? A luz se intensificou, e Maria fechou os olhos, respirando fundo. Ela sentiu que não estava sozinha. As histórias de todas aquelas mulheres que vieram antes dela pareciam envolvê-la, encorajando-a a buscar a mudança. De repente, Maria percebeu que a verdade ocultada por tanto tempo não era apenas sobre Lucrécia, mas sobre todas as mulheres de sua família. O peso das expectativas poderia ser aliviado, e a liberdade era possível. Determinação crescia dentro dela. Não era apenas sobre entender o passado, mas decidir se libertar dele. A mão de Maria acariciou o altar, e ela fez uma promessa silenciosa, não apenas se libertária, mas também liberaria sua história para outras mulheres. Quando se virou para sair, um feixe de luz atravessou a capela, iluminando um canto que antes estava à sombra. Seguindo esse brilho, Maria encontrou um antigo baú em um canto, coberto de poeira. Curiosa, ela se aproximou e, com um novo impulso, o abriu. O que estaria escondido ali? Dentro, um jogo de cartas, um colar antigo e, para sua surpresa, mais documentos que poderiam conter revelações sobre Lucrécia e sua escolha. O coração de Maria disparou. Não eram apenas relíquias do passado, mas talvez chaves para seu próprio futuro. A chuva tinha parado completamente, mas a tempestade dentro dela apenas começava. Maria pegou os documentos, determinadas a descobrir o que mais estava oculto, o que mais poderia aprender sobre sua coragem e a coragem de Lucrécia. Uma nova dor se formava em seu peito, mas agora misturada a uma emoção de gratidão e esperança. O que estava escrito ali poderia mudar tudo. E naquele instante, uma nova dúvida cresceu. O que mais ela teria que enfrentar para descobrir a verdade? A história de Lucrécia não havia terminado e a de Maria estava apenas começando. Maria sentiu que o ar na capela parecia mais denso, como se os segredos que ali estavam guardados pressionassem sobre seus ombros. A luz do dia entrava, mas havia sombras que teimavam em se esconder nos cantos. O baú que encontrou parecia mais uma porta para um túnel do tempo do que um mero objeto antigo. Com as mãos tremendo de ansiedade, ela começou a folhear os documentos que estavam guardados dentro dele. Cada folha amarelada parecia ter vivido um pedaço da história de Lucrécia. Notas escritas à mão, com uma caligrafia rápida e decidida, preenchiam as páginas. Maria parou ao ler uma frase que a fez prender a respiração. Era uma conexão que eu não poderia deixar passar, mesmo que isso significasse perder tudo. Aquilo a atingiu como uma onda. O que poderia ter sido tão importante a ponto de Lucrécia arriscar tudo? As cartas eram endereçadas a uma pessoa chamada Miguel, e continham promessas de amor, mas também uma dor profunda. Nosso amor é nossa única salvação, dizia uma delas.
Diante das palavras, Maria sentiu como se estivesse bisbilhotando a alma de uma mulher que implorava por liberdade. E foi ali, entre as páginas, que ela compreendeu: Lucrécia não era apenas uma mulher que fez uma escolha, mas alguém que abraçava um amor à sombra de julgamentos. O coração de Maria se apertou. Se Lucrécia realmente tinha amor, por que então suas ações a levaram a um lugar tão sombrio? Aquela escolha, tão definitiva, parecia mais um grito por socorro do que um verdadeiro ato de coragem. Maria soltou uma lágrima. O que mais essa história poderia ensinar sobre as amarras que prendiam as mulheres de sua família? Quando levantou o olhar, sua atenção se fixou no colar que havia encontrado no baú. Era delicado, feito com pequenas pérolas e uma pedra vermelha brilhante no centro. Ao tocá-lo, Maria sentiu um arrepio. A conexão com Lucrécia se tornava cada vez mais intensa. Será que aquele colar havia pertencido a ela? O que significava? Uma ideia súbita atravessou sua mente. Maria precisava encontrar Miguel. Aquele homem, que outrora foi o destinatário das esperanças e medos de Lucrécia, poderia ter informações que a ajudariam a entender mais sobre a história entre eles. Mas onde ele estaria agora? Ele ainda viva na cidade? Determinada, Maria fechou o baú e subiu rapidamente os degraus da capela, deixando para trás o perfume das velas e a luz suave que se mesclava ao mistério. Passou pela porta e sentiu a brisa fresca acariciar seu rosto. A cidade tinha um novo aroma em seus pulmões, uma mistura de chuva e terra molhada que trazia uma sensação de renovação. Caminhou com um novo propósito, sentindo o chão sob seus pés com mais firmeza. Não era apenas sobre Lucrécia, era sobre todas as mulheres que, assim como ela, viveram à sombra de escolhas não feitas e de amores perdidos. O que ela descobriria sobre Miguel poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas para tantas outras que se sentiram sozinhas em suas batalhas. Lembrando-se da avó e da dança da vida, Maria se questionou: e se eu encontrar Miguel? O que ele dirá sobre Lucrécia? E quanto das minhas próprias escolhas estarei disposta a encarar? As perguntas ecoavam dentro de sua mente, prometendo um futuro repleto de incertezas, mas também de esperanças. Chegando à praça central, uma ideia fervilhava em sua mente: o que mais estava por trás daquela noite fatídica? Ela parou diante de uma antiga loja de antiguidades, lembrando-se de que talvez ali pudesse encontrar mais respostas. Seria um novo começo ou mais um mistério para desvendar? Maria respirou fundo e entrou, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O destino de Lucrécia estava profundamente entrelaçado ao seu, e as memórias estavam apenas começando a se revelar. A loja exalava um aroma doce de madeira envelhecida. As prateleiras estavam cheias de objetos que pareciam carregados de histórias, cada um esperando para ser descoberto. Maria hesitou por um momento, a imagem de Lucrécia ainda muito viva em sua mente. Ela podia quase sentir a presença da mulher ali, como um espírito que guiava seus passos. Posso ajudar? A voz da atendente trouxe Maria de volta à realidade. Era uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que pareciam brilhar com a sabedoria de quem já viu muito em sua vida. Eu estou procurando por Miguel. Você conheceria alguém com esse nome? O coração de Maria batia forte, cada batida marcada por uma mistura de esperança e ansiedade. A mulher franziu a testa, refletindo. Miguel. Deixe-me pensar. Ele costumava vir aqui. Sempre procurava objetos antigos, com uma afeição especial para histórias perdidas. Essas palavras ecoaram na mente de Maria, como uma sinfonia que se encaixava. Era aquele o caminho? Ela estava prestes a perguntar mais quando um objeto, aparentemente insignificante, chamou sua atenção. Uma pequena caixa de madeira, intricadamente trabalhada, estava em uma das prateleiras mais altas. Era diferente de tudo ao seu redor, como se sussurrasse segredos. Você se importa se eu olhar isso? Maria não pôde conter a curiosidade. Claro, se você conseguir alcançá-la, a atendente sorriu, um brilho de compreensão nos olhos. Maria esticou os braços, e sentindo seu coração pulsar no ritmo da expectativa, puxou a caixa para mais perto. Ao abri-la, um pedaço de papel cuidadosamente dobrado emergiu, como se esperasse por tanto tempo para ser lido. Suas mãos tremiam levemente enquanto desdobrava. Era outra carta. Meu querido Miguel, começou o texto,
e a caligrafia parecia tão familiar. Era outra carta de Lucrécia, ou melhor, mais um fragmento de sua dor. Se estou escrevendo isso, é porque a vida se tornou insuportável. Antes do nosso amor, havia promessas. Mas agora, o que resta? O texto continuava, revelando arranhões na alma de Lucrécia que narravam sua luta por liberdade, enquanto a prisão lhe esmagava os sonhos. As palavras penetraram em Maria como um raio. Ela se viu acolhendo a angústia daquela mulher, o desejo de viver por inteiro. O papel estava impregnado do sofrimento de Lucrécia, mas também de uma força que não se deixava derrotar. Impressionante, não é? A voz da atendente interrompeu sua leitura. Muitas histórias estão ligadas a essa cidade. Rosas que murcham, mas também flores que renascem. Maria ergueu os olhos para a atendente, absorvendo a profundidade do que ela dizia. Era como se cada história, cada lágrima, estivesse interligada. O que aconteceu com Lucrécia? Era só amor ou havia algo mais sombrio? Precisava de respostas, e Miguel poderia ser a chave. Você sabe onde posso encontrar Miguel? A voz de Maria vinha carregada de urgência. A mulher hesitou, pensativa. Ele pode ser encontrado na antiga mansão, perto do rio. Mas, só vá se tiver coragem para ouvir a verdade. Maria sentiu um frio na barriga. Uma verdade que poderia mudar tudo. Sairia de lá apenas como entrelaçada à vida de Lucrécia ou descobriria algo que a obrigasse a enfrentar suas próprias sombras? Despedindo-se da atendente, Maria deixou a loja com a carta na mão, o colar pulsando contra seu peito. O caminho pela cidade parecia mais escuro agora, como se as ruas guardassem segredos que a levavam mais fundo na história de Lucrécia. Ao se aproximar da mansão, uma pergunta ecoava em sua mente, constantemente. E se a verdade sobre Lucrécia for mais do que eu consigo suportar? O destino a aguardava, e a história de amor se tornava um labirinto de dor e revelações. Maria parou diante da porta da mansão, a respiração acelerada. O que esperava por ela do outro lado? Estava prestes a descobrir. A luz do dia começava a se dissipar quando Maria se aproximou da antiga mansão. As paredes, desgastadas pelo tempo e pela chuva, pareciam guardar segredos de um passado obscuro. A cada passo, seu coração pulava dentro do peito, ecoando a mistura de ansiedade e determinação. O que a aguardava lá dentro? A coragem de enfrentar os ecos de Lucrécia estava com ela, como uma armadura invisível. Maria respirou profundamente e empurrou a porta pesada. O rangido ecoou como um grito antigo, e ao entrar, a escuridão, somada ao cheiro de mofo e madeira envelhecida, envolveu-a. As sombras dançavam nas paredes, alimentando as histórias que ali se formavam. Silêncio. Olhando ao redor, percebeu que a mansão era um labirinto de memórias, cada cômodo uma parte da vida que Lucrécia não pôde viver. Ela se lembrou das palavras de Elisa: a escolha pode trazer dor, mas também libertação. Agora era o momento de fazer sua escolha, de enfrentar a verdade que a mantinha presa. Ouvindo passos ecoarem, ela seguiu até uma sala grande, onde encontrou Miguel, um homem idoso, sentado à mesa, seu rosto marcado por linhas que contavam histórias de tristeza e sabedoria. Você é Maria, ele disse, como se já soubesse quem ela era. Eu esperei por você. Afirmativa e carinhosa, sua voz era uma mistura de preocupação e acolhimento. Você sabia de Lucrécia? A pergunta escapuliu de seus lábios, e algo dentro dela clamava por respostas. Miguel acenou lentamente, seus olhos cheios de um misto de dor e amor. Ela era tudo para mim, e eu a amei em uma época em que o amor era visto como um fardo em vez de um presente. As lembranças inundaram seu rosto, e Maria sentiu uma conexão imediata, como se o silêncio entre eles fosse preenchido por toda a história de Lucrécia. Ela teve que escolher entre o que lhe impuseram e o que realmente desejava. Continuou Miguel. Naquela noite fatídica, os planos da família a sufocavam, mas havia uma chama que não se apagou. Ela lutou, e a luta dela ecoou para todos nós. Maria ouviu, absorvendo cada palavra. Mas o que aconteceu com ela? Por que essa escolha a levou à escuridão? A expressão de Miguel ficou sombria. Ela fez um sacrifício. O amor dela era forte, mas as correntes da tradição eram mais fortes. O que a maioria não sabe é que Lucrécia buscou liberdade até o último segundo.
Ela me deixou um bilhete, um desejo de que eu nunca esquecesse quem ela realmente era. Esse bilhete é uma chave para tudo. Com o coração acelerado, Maria perguntou: Você ainda tem esse bilhete? Miguel assentiu, levantando-se lentamente. Está guardado em um lugar seguro. Vem, você precisa ler. Enquanto caminhava pela casa, cada passo fazia com que Maria sentisse mais próximo de Lucrécia. Miguel levou-a a uma pequena caixa em um canto escuro da sala, coberta de poeira. Após abrir, ele retirou um pedaço de papel amarrotado e amarelado, que parecia vibrar com a intensidade da paixão que o cercava. Lembre-se de mim não como uma vítima, mas como uma mulher que ardeu como fogo, a escolhida do amor e não das obrigações, leu ele em voz alta. Eu desejei que, assim como eu, você encontre seu caminho, mesmo que isso signifique desafiar aqueles que você ama. Maria sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Ali, naquela mensagem, estava a essência de todas as mulheres que vieram antes dela. Isso é o que eu quero, Miguel. Eu quero ser livre, disse com firmeza. Então faça como Lucrécia, ele sussurrou. Rompa as correntes. As palavras dele pareciam ecoar dentro dela, reforçando o que havia descoberto até agora. Em um instante, tudo se conectou. A vida de Lucrécia, suas escolhas, suas dores e desejos. Maria havia encontrado as peças do quebra-cabeça que, cumulativamente, a levavam a um renascimento. Lucrécia não havia apenas lutado por ela mesma, mas pela liberdade que Maria poderia reivindicar. Obrigada por compartilhar isso comigo, Maria disse, inspirando profundamente. Sorrindo, ela sentiu que a tempestade já não era um presságio de dor, mas um símbolo de transformação. Prometo que não irei esquecer. Miguel parecia satisfeito. Agora, a escolha é sua e, assim como Lucrécia, você pode abraçar seu destino. E então, Maria saiu da mansão, com o colar de Lucrécia pulsando contra seu peito e um novo brilho nos olhos. Entre a luz do dia e a sombra do passado, ela não apenas se libertou, mas decidiu ser a voz daquelas que não tiveram a chance de falar. Maria entendia que a verdade, uma vez revelada, poderia não só libertá-la, mas também iluminar o caminho para muitas outras. Com essa nova perspectiva, tudo parecia possível. A dança da vida estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, faça parte dessa jornada.